encarnações teremos? Várias, graças a Deus. Várias, né? Graças a Deus ele não limita. Ele não falou, Clair, você tem só 50 encarnações, né? Já não estaria mais aqui. Com certeza, né? Foi um dos que tacou pedra na cruz lá, então já não estaria mais aqui. Mas vamos lá, eu gosto sempre de ler a passagem aqui, e tem uma mensagem que eu achei muito bonita, que é de Bezerra de Menezes, que eu gostaria de ler mais no final. Mas voltando aqui, então a gente está falando do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, é o capítulo 3. A gente sempre recomendamos que mesmo após o estudo aqui, que quando chegarem em casa, dê uma lida também no tema, né? Veja, né, o que o palestrante falou, como que está aqui o tema do Evangelho, até mesmo para entender um pouco mais, porque às vezes dá um outro ângulo, né? Cada vez que a gente estuda o tema, a visão que a gente tem é diferente. E isso ajuda a nossa compreensão do Evangelho, dos estudos que tem aqui. Então ele é um livro que a gente costuma dizer que é livro de cabeceira mesmo, né? Sempre abre ele numa página qualquer, não só nos momentos de tristeza, em momentos de aflições, mas em momentos de alegria também, né? Estamos em casa, estamos felizes, estamos bem em casa, abra o Evangelho, leia sempre, né? Crie uma rotina, crie uma condição, e sempre antes de dormir dar uma lida, né? Durante a prece, né? Fazer a prece, lembrar das passagens, lembrar dos temas evangélicos, né? E procurar colocar em prática, sempre no nosso dia a dia. Mas vamos lá, ele fala aqui, mundos inferiores e mundos superiores, é a instrução dos espíritos. Então aqui diz, ó, a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é uma referência mais comparativa do que exata. O mundo é inferior ou superior em relação aos que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo que lá o homem esteja no grau dos povos selvagens ou das nações bárbaras, que ainda encontramos em nosso planeta, e que são os restos de seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de algum modo rudimentares, têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não têm ainda nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, e nem noções de justiça ou de injustiça. A força bruta é a única lei, sem indústrias, sem invenções. Seus habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Porém, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência deles, habita adormecida a vaga intuição, ainda em desenvolvimento de um ser supremo. E esse sentir é suficiente para os tornar superiores uns aos outros e prepará-los para alcançarem um estágio de vida mais evoluído. Não são seres condenados, são antes crianças que estão em crescimento. Entre os degraus evolutivos dos mundos inferiores aos mais elevados, percorre o homem incontáveis encarnações de tal forma que nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer-se aqueles mesmos seres que um dia foram primitivos, do mesmo modo que é impossível reconhecer-se no homem adulto o embrião que o originou, né, que o originou. Então a gente vê, é só um trechinho, tem mais aqui, são 4 capítulos, né, que falam um pouco de mundos inferiores e superiores. Aqui ele só citou o mundo inferior. E a gente vê, né, a gente não precisa ir muito longe ou pensar em outro mundo, mas se a gente pensar no planeta Terra, na época, né, todo mundo conhece aqui um pouquinho da história, né, desde o surgimento do homem aqui no planeta Terra até a idade atual ao qual estamos. E a gente vê que nós passamos por isso, né? A gente passou por momentos, embora ainda exista aqui, por um momento onde haviam, né, os povos eram selvagens, as noções que se tinham era bárbara, imperava sempre a lei do mais forte, né? Se a gente pensar na época de Jesus era assim, quando ele viveu, e veja que ele veio trazer todos os ensinamentos nessa época, e permanece até hoje as lições. Então, persiste ainda em nosso planeta, ainda existe isso. Ele está falando aqui de mundos inferiores. Um mundo onde a força bruta é a única lei, sem indústrias. Então a gente vê que a indústria, a invenção,
Toda a tecnologia que existe, tudo isso que veio, essa transformação que o homem fez no mundo, indústrias, formas de trabalho, para que cada um tenha uma atividade no seu dia a dia também, né? Tudo faz parte do nosso progresso. Então tudo isso é um estágio evolutivo do planeta. Não é dizer que o homem não deveria ter inventado a máquina, não deveria ter inventado a indústria, não deveria ter inventado a tecnologia, um monte de coisas. Isso faz parte da evolução do planeta. É claro que uma coisa é inventar uma tecnologia ou algo que beneficie a coletividade e faça com que todos vivam melhor. Outra coisa, né, é quando se inventa toda essa tecnologia e faz algo para uma destruição em massa, quando se tem uma guerra, por exemplo, né? A gente falar aqui de bomba atômica, uma invenção do homem, mas que vem para quê? Acaba amedrontando, né? Quem tem posse dessa arma acaba tendo a superioridade, não vamos nem dizer superioridade moral, a gente pode dizer superioridade material sobre outros irmãozinhos. Quer dizer, eu não vou entrar em guerra com aquele país porque eles têm uma bomba que ele joga aqui e acabou com todo mundo. Perdemos a guerra, então não adianta a gente querer guerrilhar, né? Então isso é só superioridade material. E a gente vai ver mais para frente que a superioridade moral, ela existe, mas de como ou de que forma que ela é tratada entre os homens. Então a gente vê que mesmo os temas, né, as passagens que ele passa aqui sobre mundos inferiores, nós ainda temos aqui em regiões afastadas, em regiões distantes da civilização, que ainda vivem dessa forma. A gente vê direto, todos os dias, né, cotidianamente a gente vê na televisão passando sobre as guerras que estão acontecendo, algumas catástrofes que acontecem em outros países. A gente vê que ainda existe esse sentimento da superioridade, da força, né? A lei que impera, né? Quem tem mais força é que vence. E não aquela superioridade moral de ajudar o próximo, de saber que alguém tem condições de ajudar porque ele tem uma condição moral melhor, né? Está mais apropriado a isso daí. Mas aqui, agora, vamos falar um pouco, né? E só voltando aqui, eu até marquei, né? Onde fala, o trecho que fala: entre os graus evolutivos, dos mais inferiores aos mais elevados, percorre o homem incontáveis encarnações de tal forma que nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer-se aqueles mesmos seres que um dia foram primitivos. Então, não é dizer, poxa, eu nunca vou chegar à condição de um espírito puro, ou de um ser supremo, de um espírito elevado, um ser elevado. Todos esses nossos irmãos que hoje se encontram na espiritualidade maior, que hoje para nós são nomes de referência, né, um dia também foram seres primitivos. Um dia também passaram por tudo isso que nós passamos. Né? É claro, não dá para dizer aqui, mas Chico Xavier, né, pegar um exemplo, né, que todo mundo conhece. Chico Xavier, ele foi um ser muito evoluído. Quantas encarnações ele teve para chegar até o estágio que ele está? Quantas encarnações nós tivemos para chegar até o estágio que nós tivemos? Mais? Menos? Não sei. Isso depende do quê? Do trabalho que cada um faz, da evolução, daquilo que cada um compraz. E Deus, na sua bondade, Ele dá ao ser, ao espírito que Ele cria, a cada um a mesma condição. Partimos do zero, todos nós partimos do zero, não no mesmo instante, mas partimos da mesma condição, estágio zero, sem conhecimento, na primitividade. E dali continuamos a nossa vida, de acordo com nossas obras, de acordo com aquilo que nós almejamos, de acordo com o que nós procuramos, né, resplandecer ou procuramos praticar com o nosso próximo, é que vem o nosso crescimento. Isso, as nossas obras é que vai fazer com que as nossas encarnações, até chegar a um estágio de superioridade, a um estágio mais elevado, as nossas obras é que vai definir quantas encarnações são necessárias. E nada impede, né, de um espírito elevado, de um irmãozinho da superioridade, vir e reencarnar aqui entre nós, né, na inferioridade, trazendo exemplos. Jesus tinha necessidade, o seu estágio, né, de elevação, o estágio ao qual ele estava, ele tinha necessidade, pelo estágio dele de reencarnar naquela época, no planeta Terra, num mundo tão primitivo como era, ele tinha essa necessidade pela sua evolução? A gente vê que não. Ele era um espírito muito elevado. Né? Vamos falar era pela época, mas ele continua. É o nosso irmão maior.
Mas ele encarnou ali para quê? Trazer para nós o exemplo, a lição. Se a gente falar em Chico Xavier, né, ele tinha necessidade de reencarnar devido à sua evolução, né? É claro, não estamos aqui para fazer o julgamento de ninguém, mas a gente vê pela elevação dele. São espíritos que reencarnam aqui com a missão de trazer a nós, encarnados, a lei do amor, a lei do amar ao próximo, a lei da doação, da caridade, através dos seus exemplos, como muitos outros que a gente vê aqui encarnando, né? Assim como espíritos também que encarnam aqui, procurando aprender e desviam o caminho, né? Acabam cometendo atrocidades, acabam cometendo muitos erros. Isso serve de exemplo para nós? Serve de exemplo para todos, para não cometer o mesmo erro. E serve de lição para ele, que é aquilo, cometeu o erro para não cometer novamente, né? Aprende quando ele vai para a espiritualidade, ou mesmo aqui durante o encarnado, ele sofre as penitências. Todos nós sofremos as penitências daquilo que fizemos. Mas é claro, é a lei do colhemos o que plantamos, né? Aquilo que colhemos hoje é o que plantamos no passado. O que vamos colher no futuro é o que estamos plantando hoje. Por isso, né, que Jesus, os irmãos sempre falam, os irmãos espirituais sempre falam, nunca é tarde para fazer a mudança. Não adianta falar, eu sempre fui assim, não tem jeito, não vou mudar. Tá bom, vai continuar plantando essa semente, vai continuar colhendo o mesmo fruto dessa semente. Até o momento que nós resolvemos mudar as nossas atitudes, os nossos atos, a nossa educação moral, aí nós começamos a plantar bons frutos para no futuro colhermos bons frutos. Isso é parte da nossa evolução, independe do estágio em que estivermos.